Já tá. Não, a ideia dessa disciplina, certo? É dizer que a situação real vai existir muita discussão, vai existir muita polêmica. Por quê? Porque são, diria assim, discernimentos diferentes. Um imagina de um jeito, o outro imagina do outro, e deixa muita discussão. Como o trabalho foi feito por 3 equipes, pensando separadamente, de forma, diria assim, sem haver uma comunicação uma com a outra, o esperado para mim é que a causa, diria assim, raiz, ou seja, a principal causa que foi eleita das causas fundamentais, seja diferente. Então, a Leuci, que é da equipe lá do Marcos, Sônia, Vanderluz e o Charles, vai dizer qual foi a causa que vocês elegeram como a principal, como a prioritária, né? Olha, nós partimos do supervisor de serviço que não conferiu toda a documentação referente à execução da tarefa. A execução da tarefa não é só a forma como ela vai ser realizada. Além disso, tem também a informação quanto à pessoa que vai realizar. No caso, o eletricista, que além de não deter o curso específico para a tarefa que ele ia executar, ele não estava devidamente, digamos assim, paramentado com os EPIs necessários. E o único que a gente tem conhecimento especificado aqui, que ele deveria fazer uso, ele não fez. No momento em que era imprescindível usar a luva, ele era o contrário, ele a retirou para fazer a tarefa. Então, a causa principal, o que causou tudo, foi a supervisão. Falhou a supervisão nesse sentido. Ok, nós vamos respeitar, certo, a posição desse grupo que fez a análise, ou seja, a investigação do acidente, e vamos ouvir qual foi o comunicado que eles divulgaram, né? Ela se colocando na posição de side manager, ela vai agora divulgar para o site dela, que se compõe de vários canteiros de obra, qual é a mensagem que ela vai passar. Então, comunico a toda a frente de obra, integrantes da Eletronorte Limitada, o acidente ocorrido no setor de manutenção elétrica na manhã do dia 21 de novembro do corrente, tendo como sequência a internação de um colaborador em estado bastante crítico. Eu não citei o óbito, depois. O fato se deu pela inobservância do superior de serviço do dia, das medidas rigorosas quanto à documentação, bem como a segurança na utilização dos EPIs. Desta forma, ficam os senhores supervisores responsáveis seguir, a partir de então, rigorosamente todos os procedimentos de segurança na execução das atividades. Assinado. Agora, você justifica, porque você não falou o óbito, porque o acidente, ele causa, com certeza, comoção no grupo de trabalho que está naquela tarefa. Eu citei em algumas aulas aqui que um colega nosso lá na PXA1 perdeu o túnel. Então, depois do acidente, praticamente ninguém conseguiu mais trabalhar, certo? Porque o grupo como todo sentiu-se comovido àquele evento, àquele sinistro. Então, eu acredito que a Leuci não citou o óbito baseado nesse princípio. Porque se o cidadão vai trabalhar com aquela comoção do acidente, é um item que vai tornar nula a percepção de risco dele. Assim como o DDS, a PT, o procedimento torna a percepção ativa do trabalhador, a questão da comoção vai tornar a percepção de risco desse trabalhador nula. Aí,
a tendência dele se acidentar. É por isso que eu botei estado bastante crítico. Porque se eu digo, morreu, pronto, acabou. Então, é uma consternação geral. Enquanto você só diz estado bastante crítico, a pessoa está preparada para receber a notícia final. Perfeito. É dessa forma que eu penso. Concordo plenamente. Ô, Camila, qual foi a causa? Então, pessoal, basicamente, o que a DC falou, a gente também utilizou como supervisor de serviço no configurador na toda a documentação referente à execução da tarefa. É a mesma situação do outro caso também. Eu acho que existe uma falha muito grande aqui, de novo, dele, né, do supervisor, de não ter conferido e ter colocado a pessoa para trabalhar e aconteceu tudo. Aqui no caso ele morreu, né? Então ocorreu o óbito. Então acho que a causa principal de todas as 13, a principal foi a 13 também. Certo? Complicado. E comunicado isso também não se tem um óbito. Então tem que escolher aqui. A partir da presente data, fica decretado o curso de CEP a todos os eletricistas que exercem suas atividades nas subestações, em qualquer hipótese, e deverá ser colocado na PT todos os treinamentos que o colaborador tem, através da confirmação com certificado de comprovação dos cursos. Aí ela inovou, ela diz o seguinte, porque para executar o serviço lá na subestação, o sujeito vai ter que ter um PT. Então ela está anexando, né, tipo anexar junto à PT, porque a PT, como eu disse naquela questão da prova, ela é um documento com excelência de fiscalização. Ela fiscaliza antes, não é isso? Durante, né, e encerra a tarefa, certo? Então, eu acho válido essa iniciativa dessa empresa, tá certo? Colocar isso como documento, tá certo? Para ser checado antes da tarefa. A nossa empresa também, né, diante das investigações, a gente viu que a nossa causa prioritária também foi a 3, né, o supervisor do serviço não conferiu toda a documentação referente à execução da tarefa. Até porque é um serviço de subestação, né? O CIBUS, documentação da NR10, né? Que fala do BUS, da NR10, do CEP, são de suma importância para a empresa já admitir aquele colaborador que é habilitado, capacitado a fazer todo esse serviço, e isso daí ele pecou muito, né? Nessa documentação que tem que ser, antes de ser contratado, já tem que ser visto isso daí. Então, assim, de suma importância, já dá grande importância essa documentação aí, a obrigatoriedade, né? E o que a gente conversou, que a gente ia comunicar, né, a forma desse acidente foi que vem por meio desta informar sobre um acidente ocorrido no nosso site, na subestação de energia, né, da nossa obra, onde veio a falecer um colaborador. Por este motivo, comunico a paralisação das atividades em torno do local, até que nossa investigação seja finalizada, e voltamos a informar, né, as normalidades da obra. Atenciosamente, a diretoria executiva. Aí você observa que aí eles pensaram lá naquele local, naquela área, essa empresa, eles acharam que o bem não trabalha mais, tá certo? Faz sentido. Porque, comparando o que a outra empresa falou, ela se absteve de falar logo, e vocês aqui falaram, mas também não vão trabalhar. Quer dizer, nesse caso aí, a percepção de risco, tá certo? Está garantido, está ativo. Já ninguém vai trabalhar, tá certo? Então, ninguém vai ficar com a promoção e vai ficar submetido à nulidade, porque não vai trabalhar, tá certo? Agora, tudo bem. Na prática, quando acontece isso, o site manager, ou quem esteja à frente, ele se preocupa muito, né? Porque é a responsabilidade dele. Com certeza, esse homem vai sair por último. Ele só sai do site depois que ele conversar com os principais supervisores,
com certeza ele vai dar uma volta, certo? Por dentro do site, para ver se essas medidas estão sendo viabilizadas, tá certo? Conversa com um, conversa com o outro, para ter a garantia, certo? Que ele vai, quando chegar em casa, vai dormir sossegado. Mas pelo menos ele vai ter a certeza que não vai morrer um cara na mesma situação. O que vocês comentaram sobre isso? Sobre o último item. A última questão. Antes de Isso é uma retirar, coisa assim, você não fez antes de fala. retirar, é o seguinte. Olha, Isso é importante. Você imaginou? eu botei que foi feito o comunicado, né, devido à gravidade da ocorrência. Esse comunicado foi enviado para todos os chefes de setores, para superiores, com cópia para os supervisores. E aí você Porque aí é uma tem. forma com as medidas que seriam tomadas, né, aqui no procedimento. Mas tem a forma, você tem o protocolo de recebimento? É justamente isso. Além de eu estar enviando por e-mail, no dia seguinte, imediatamente seria entregue mediante protocolo. Protocolo de recebimento. Porque eu não vou chegar ainda em averiguação ou em assistência, em fase de assistência, tanto a vítima, no caso quanto a possíveis familiares, e já comunica por e-mail, no dia seguinte, o protocolo. Eu só sugiro a essa empresa que crie o hábito, certo? De circular. De circular, porque você tem um S10 à disposição, você circula mais fácil dentro do site, certo? Entendeu? Claro que tomou a medida, foi tomada a medida. Quando ela pediu o protocolo, certo? Já isentou de muita coisa essa empresa. Agora, o hábito e o que se tem de prática aí por esse meio de obras, por esse meio de mundo, é o site Penest dá uma circulada, tá certo? Muitas vezes ele nunca nem foi na sua empresa, né? E aproveita e decidir vai, certo? E tão importante é a questão da investigação do acidente, certo? Você colocou? A gente fez um breve comentário, assim, Mas do que a gente entendeu aqui. É de fundamental importância que o site manager realize a verificação das não conformidades do site, no caso principalmente que a gente tem acidente, quando tiver, né? É necessário a aplicação de treinamentos, exigir que o supervisor que esteja à frente dos apartamentos esteja atento aos critérios de qualificação dos funcionários, exigindo documentação necessária para a liberação do serviço, né? Juntamente com a PT. O site manager precisa estar atento a todos os processos do site, principalmente ligados às coisas de SMS. Né? Como está ligado? Não posso dizer que não. Só estou colocando, também não quero insistir, mas seria interessante, certo? Circular, certo? Existe um pensamento militar que é o seguinte: o rei não está existindo, então a tropa lá na frente está animada, porque o rei não está vivo, certo? Ou então o general não está vivo. Você sabe que faz isso? Está no princípio de guerra. Bom, só que o general morreu, tá? O rei não existe mais. Eu não posso, como comandante da tropa, levar isso para frente. Certo? Então, e quando o comandante passa na frente, lembra do filme Patriota, certo? Ele passou na frente, toda a tropa, certo? Ele dá ânimo, certo? Para que aconteça, tá certo? Dá ânimo à batalha, tá certo? É só, estou até fazendo força, tá certo? Para que esse ato seja praticado. Mas ela colocou, vai se completando as coisas. Ele, com certeza, no outro dia, certo? Ou mesmo nessa noite aí, ele se preocupar em ver essa documentação. Então, pode ter certeza, de manhã, quando ele chegar
a primeira coisa que ele vai cobrar das pessoas que são assistentes dele são essas medidas mesmo, certo? Aqui, né, a gente colocou assim, né, que depois que o acidente aconteceu, a gente verificar lá no local, né? A gente colocou uma volta pelo site e pelo entorno da subestação é muito importante para que todos os colaboradores sintam que o site manager se importa, né, com as atividades desenvolvidas no local. Principalmente se a nossa ordem foi acatada, né, que foi de paralisar a obra. E antes nós paralisamos. Aí a gente vai verificar em loco, que a gente nunca sabe o que se passa na cabeça de cada um. Algum gaiatinho pode fazer, né, querer fazer alguma coisa, não ter acatado a ordem da gente paralisar a obra, né? E pelo campo que a gente podia até ter já interditado. Então a gente fazia essa inspeção em loco. Para quem está fixando, observando, você vê que entrou no espírito da coisa aqui. Está certo, está certo, está certo. Mas a ideia, né, do que eu apresentei há pouco tempo, da presença do site manager na obra, certo? É importante demais, certo? Eu me lembro, eu sei que está sendo filmado, mas eu vou falar do perfil. Falar não de bem e nem de mal, falar com juízo. Quando a Agricultura Nordeste, em 1996, foram 5 anos para implantar a ISO 91 na Agricultura. O Pedro Felipe, que é o maior executivo da Agricultura, não tinha o hábito de andar dentro da empresa. O professor Vicente Falcone chegou a chamar a atenção do Pedro para ele dar a volta. Ele chegava só até o escritório dele e de lá retornava. Certo? Claro que ele confiava em todos os gerentes dele. Mas o que é que custa, mesmo ele confiando no gerente dele, em conferir lá no setor, né? Então, é mais ou menos essa performance que a gente está aqui questionando no site. Bom, então nós encerramos